Uma noite tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor. E no firmamento passava cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que é que nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de provas e sofrimentos. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que peguei em ti ao colo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi. Mais uma vez para falar de Espiritismo, Umbanda e espiritualidade. Então, eu quero aqui eu vou colocando devagar, dentro desse processo todo que nós sofremos com o acidente da minha sobrinha, né? Tudo o que a gente viveu nesse processo todo. Inicialmente, né, como vocês sabem, a minha sobrinha caiu do 2º andar e teve politraumatismo, traumatismo craniano, lesão da coluna cervical, lesão no pulmão, lesão no fígado, né? E realmente foi um momento muito triste e grave. Eu fui lá buscá-la, onde tinha acontecido o acidente, e acompanhei até o hospital. Ali no próprio hospital, o quadro já era muito grave, o quadro dela ela era muito instável, mas o meu intuito maior não é falar do acidente em si. O meu intuito maior é falar das questões espirituais que ocorreram mediante a tudo isso. E para que eu quero falar? Porque até no momento de dor há o aprendizado. E eu aprendi muito com a espiritualidade. Aprendi muito a respeitar os meus guias espirituais, os guias que me acompanham, ou seja, os guias que eu acompanho. Eu comecei a ter uma visão muito mais abrangente sobre o trabalho deles, tentando vivenciar muito mais próximo do que eles seguem nas suas verdades. Então, assim, naquele primeiro momento, então vamos começar pelo primeiro momento. No primeiro momento, eu vi treva. Eu vi uma treva muito grande. Acabado de ocorrer um acidente, o desespero meu, o desespero do meu compadre, o desespero das pessoas ao redor, das pessoas que estavam ali. Muitos não sabiam o que fazer, e os espíritos negativos implantando o pavor. Naquele momento, mesmo estando nessas trevas, eu consegui ter um momento de claridade para falar: meu Caveira, vem aqui comigo, me sustenta. Naquele momento que eu falei, Caveira, me sustenta, o meu desespero terminou automaticamente. O meu pensamento se aclarou, eu comecei a raciocinar de maneira mais tranquila, mesmo porque os outros não conseguiriam pensar. E verifiquei que toda a emoção negativa que dentro de mim se manifestava, sumiu.
Ao mesmo tempo que eu tive essa percepção, eu parei de sentir o Caveira ao meu lado. Olha, não estou sentindo Caveira. E durante aquelas horas terríveis, horas que passavam devagar, o meu corpo físico já ficando alterado, de muito tempo, sem comer, sem beber, em pé, andando de cá para lá, dali para cá, correndo atrás, sentindo dores na coluna, mas as minhas emoções claras, firmes. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei, caramba, aconteceu tudo, meu coração ficou estranho, me deu, eu não consegui sentir nada, falando para minha esposa, muito estranho, eu não consegui ter emoção negativa, eu não consegui chorar, eu não consegui ter desespero, eu não consegui, eu concluí em casa, quando eu cheguei em casa, quando eu chegava em casa, ele se afastava de mim, mas eu não estava sentindo ele o tempo inteiro. Quando ele se afastava, a dor chegava, as trevas se acumulavam, eu começava a rememorar o que acontecido e a tristeza me abatia. Então, eu cheguei para minha esposa e concluí, olha, isso aconteceu, meu Deus, foi uns 4 ou 5 dias, até que um dia a gente foi fazer um trabalho no nosso terreiro, em prol do auxílio. E aí eu vou dizer para vocês, eu me senti naquele poema Pegadas na Areia, onde Jesus caminha ao lado do cristão, e daqui a pouco o cristão sentia tanta dor que olhou para o lado e não viu mais as pegadas, só via 2 pares de pegadas, e ele supôs que era ele mesmo. E aconteceu isso comigo. Mas como num poema do cristão, quando ele olhou, ele estava sendo carregado por Jesus. Caveira me carregou. Caveira me carregou no colo. Parecia que eu estava sozinho e não estava. Era o Caveira ali, fiel, me dando todo o suporte, toda a força, toda a potência que a sua capacidade podia, me auxiliando a auxiliar, sem incorporar, ele só me deu a força que era necessário, não necessitou incorporar em mim para que ele manifestasse toda a sua potencialidade. Então, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para mostrar que a incorporação é um detalhe ritualístico. No vamos ver, na hora que a treva invade ao seu redor, eles usam o que precisa. Seja a incorporação, seja aonde está a necessidade, eles estarão atuando. Então, eu faço aqui minha reverência. Eu bato a minha cabeça para esse Exu grandioso, Exu Caveira, que me sustentou no momento crítico da vida dos meus e minha. Então, eu faço aqui um agradecimento de público a todas as pessoas que sustentaram com as suas energias, mas principalmente a esse Exu, que tanto é, muitas vezes, pensado de maneira errada. Então, vamos raciocinar dentro da nossa religião. Essa vez, eu estou contando no momento crítico que Exu Caveira me sustentou. Depois eu vou contar as outras histórias do Exu Caveira, da Mulambo, dos espíritos de Mesa Branca, vamos falar de Bezerra de Menezes, todas as histórias que nessas 3 semanas que nós passamos pelo Vale das Sombras, Exu estava lá.
Exu estava sustentando porque ele me protegeu. Enviado de Deus. Minha esposa botou no Instagram, Exu Caveira, enviado de Deus nas nossas vidas. Literalmente é isso. Exu Caveira foi um enviado de Deus na minha vida e na vida da minha família. Eu quero deixar aqui o meu laroie para o Exu Caveira e todos os Exus que nos sustentaram. Muito axé a todos.